Bem, para definirmos a nossa linguagem, temos que inicialmente definir os caracteres, os símbolos que podem aparecer na nossa linguagem. E a isso a gente chama de alfabeto. Seja o alfabeto sigma um conjunto de símbolos finito e não vazio. A única imposição que a gente faz é que esse conjunto de símbolos seja finito e não vazio. Exemplo, eu posso ter o alfabeto binário, onde eu tenho o 0 e 1. Eu posso ter um alfabeto que são as letras minúsculas, A, B, C, D, até o Z. Né? Esses são exemplos de alfabetos, ou seja, o alfabeto binário, o alfabeto das letras minúsculas, eu pode ter o alfabeto, né, dos números, dos dígitos, né, até o 9. Então, o alfabeto é só um conjunto finito e não vazio, certo? Definimos um string, uma palavra, como uma sequência finita de símbolos de um alfabeto. Então, 0, 1 é um exemplo de uma palavra. 0 é o exemplo de outra palavra. Ou seja, são strings ou palavras formados em cima do alfabeto 0 e 1. Tá? Aqui é um exemplo, né? Tomando o alfabeto binário, eu tenho essas duas palavras. A gente tem também o string vazio, né? Que ele ocorre nenhum símbolo nele, ou seja, ele tem 0 ocorrências de símbolos. E a gente denota ele por esse epsilon, certo? A gente vai denotar o conjunto sigma epsilon como sendo o conjunto sigma união com o epsilon. Tá? O epsilon não é um elemento que pertence ao meu conjunto do alfabeto. Tá? Ele é um símbolo específico que eu estou aqui usando como notação o epsilon. A gente define o tamanho ou comprimento de uma palavra, e a gente usa essa barrinha da palavra, para dizer o número de posições para símbolos no string. Né? Por exemplo, o vazio, né? Não tem nenhum string ali, não tem nenhum símbolo, então ele é 0. O 0, 1 tem quantos símbolos aqui? 3. O 0, o 1 uma vez e o 1 outra vez. Né? O 1, 1, 1, 0 tem quantos? Tem 4. Né? 3 vezes o 1 e o 0. Tá? Então, o comprimento, né, é o número de posições para cada símbolo no string. Certo? Ou seja, a gente conta quantos símbolos tem ali naquela palavra. A gente define sigma k como o conjunto de strings que tem comprimento k. Tá? Particularmente, a gente define o sigma 0 como sendo o conjunto que tem a palavra vazia, ou seja, tem o epsilon só. Tá? Então, se eu tenho um alfabeto binário, 0 e 1, quem é o sigma 1 é o próprio 0 e 1. Quem é o sigma 2 são as palavras de tamanho 2, ou seja, o 00, o 01, 10 e o 1. Quem é o sigma 3? O 0000, o 0011, o 010, 110, 101, 110 e o 11. E assim por diante. Tá? O conjunto de todos os strings sobre um alfabeto, a gente denota ele como sendo o sigma estrela. Então, quando eu falo assim, o 01 estrela, eu estou falando quem? Eu estou falando o conjunto que é formado por todas as palavras de tamanho 0, de tamanho 1, de tamanho 2, de tamanho 3 e aí em diante. Ou seja, é um conjunto infinito, que é a união do sigma 0 com sigma 1, com sigma 2 e em diante. Tá? Se a gente quiser definir sem o string vazio, a gente chama isso de sigma mais, né? Ou seja, sigma mais, ele não contém o vazio, tá? E aí o sigma mais seria quem? O sigma 1, sigma 2, sigma 3 e em diante. E o sigma estrela é a união do vazio com o sigma mais. Bem, uma noção que será importante para a gente é que a gente pode converter qualquer string binária em números. Ou seja, eu consigo converter strings em números. Bem, como é que eu faço para converter isso? Né? Existe uma maneira que seria mais ou menos direta, mas essa maneira direta, ela muitas vezes mapeia duas strings diferentes em um mesmo elemento. Né? Que seria um mapeamento mais ou menos óbvio, que eu pego, né?
cada string binária, né? E pego aqui, ó, 1, aí vou e multiplico 2 elevado a 0, o 0, 0 vezes 2 elevado a 1, o 1 vezes 2 elevado a 2, né? Isso aqui vai ser o 5. Mas notem que se eu tiver 0, 1, 0, 1, tá? O que vai acontecer? Aqui também vai ser levado no 5, né? Porque se eu posso ter quantos zeros eu quiser aqui ao final, né? Quando eu for multiplicar por 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e por aí em diante, esse número vai dar o quê? Vai dar 0. Então eu estou mapeando duas strings diferentes em um mesmo elemento, tá? Em geral, a gente quer fazer esses mapeamentos como uma objeção, certo? E, portanto, esse mapeamento direto, óbvio, né, ele leva duas palavras no mesmo número, certo? Ou seja, não seria injetor, certo? E para evitar isso, o que a gente faz? Bem, o problema surge quando eu tenho um conjunto de zero antes. Então, para mitigar isso, o que a gente faz? A gente, ao transformar uma string, né, binária em um número, o que a gente faz? A gente simplesmente adiciona um 1 antes, certo? A gente adiciona um 1 antes dele. Então, agora, por exemplo, o 101, eu boto um 1 antes dele e esse vai ser o número 13, né? E aquele 0101 vai ser o 21, e esses dois números são diferentes. Então, eu consigo pegar as minhas palavras agora e mapear elas em números. Ou seja, eu agora consigo, né? Se eu pegar toda a string binária, certo? Eu consigo fazer essa bijeção, tá? Então, se eu tenho o epsilon, né? Ele vai ser o 1, o 0 vai ser o 2, o 1 vai ser o 3, o 00 vai ser o 4, o 01 vai ser o 5. Ou seja, eu estou mapeando, né, todas as strings em números e faço isso de forma através de uma bijeção, ou seja, vale a ida e vale a volta, certo? Por que isso é importante, né? Porque se a gente olhar, né, o conjunto de todas as palavras binárias, ou seja, o conjunto de 2 elevado a 0,1 estrela, né, que é o conjunto das palavras binárias, ou seja, todas as palavras binárias são, há uma bijeção dele com o conjunto 2 elevado aos naturais. Mas nós já demonstramos que esse conjunto é incontável, ele não é enumerável, né? E isso tem uma consequência profunda quando a gente estuda problemas em computação, como a gente vai ver na disciplina, tá? Então, o fato da gente ter, né, não poder ter uma enumeração, né, isso vai ter um significado importante, né, quando a gente falar sobre problemas em linguagens. Ainda falando um pouquinho sobre palavras, a gente muitas vezes vai poder construir operações sobre essas palavras. Por exemplo, a gente pode definir se x e y strings, a gente pode definir x e y como sendo a concatenação de x com y, tá? Formalmente, se o x é formado por A1, A2 até um AI e o y é formado por B1, B2 até BJ, o x concatenado com y é o x, A1 até AI, seguido do B1 até BJ, ou seja, o comprimento da palavra XY é I mais J, certo? Se X é 0, 1, 1, 0, Y é 1, 0, o XY, né, é essa palavra aqui, que não necessariamente é a mesma do Y concatenado com X, ou seja, a ordem aqui importa, tá? Não, ela não importa se eu estiver concatenando com o epsilon, ou seja, W é igual ao epsilon concatenado com W, que é igual ao W concatenado com epsilon. Bem, uma linguagem, né, ela é um subconjunto, né, do sigma estrela. Ou seja, se sigma é meu alfabeto, uma linguagem é um conjunto de palavras definidos em cima do meu alfabeto. Ou seja, de todas as formações possíveis, né, de palavras que eu tenho no sigma estrela. Então, uma linguagem para a gente
ela é um subconjunto de sigma estrela, né? Nesse caso, a gente diz que L é uma linguagem sobre sigma. Tá? Só para dar alguns exemplos de linguagem, né? Se eu tomar o alfabeto binário, né? A linguagem de todos os strings, né? Que tem zeros, n0 seguido de n1s, é a seguinte linguagem: o vazio, o zero seguido de um 1, 2 zeros seguidos de 2 1, 3 zeros seguidos de 3 1 e por aí em diante. Ou seja, essa é uma linguagem, né? É um subconjunto de sigma estrela, mas que tem uma propriedade específica, o que é? Eu tenho n zeros e depois eu tenho n uns. O conjunto de strings de zeros e uns com igual número de cada um deles, ou seja, agora eu não quero ter n zeros seguido de n uns, eu só quero que a quantidade de zeros e de uns sejam iguais, né? Então, o 0, 1, 1, 0, o 0, 0, 1, 0, o 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e por aí em diante. Essa é uma outra linguagem, né? Diferente da anterior. O conjunto de números binários cujo valor é um número primo, né? O 10, o 11, o 101, o 11, né? Se a gente converter isso para um número, né? Isso será um número primo, né? O 2, o 3, o 5, né? O 7 e por aí em diante. Ou seja, essas representações são as representações binárias de números primos. Esse é um outro conjunto, né? Ou seja, outra linguagem, né? A própria linguagem vazia, ou seja, eu não tenho nenhum símbolo, nem mesmo o símbolo vazio, né? Ou seja, a linguagem vazia, ela é também uma linguagem possível, tá? Eu posso ter um outro exemplo, que é a linguagem que contém só o símbolo vazio. E nota que a linguagem vazia é diferente da que contém o símbolo vazio, porque o vazio é um símbolo, né? A gente usa esse símbolo epsilon, né? Para marcar a palavra vazia, mas ele tem um símbolo, é diferente da linguagem vazia que não tem nenhum símbolo,